Olá! Nesse vídeo, irei dar alguns exemplos de uso das estruturas de repetição que foram ensinadas nos últimos dois vídeos. E também vou falar sobre as palavras reservadas break e continue. Um exemplo bem comum de usar uma estrutura de repetição é para fazer menus. Vou copiar o menu que fizemos na aula 9 de if else. Aqui temos um menu, só que toda vez que quisermos usá-lo, temos que executar novamente nosso código. Então, se executar, aqui temos o menu, vamos digitar uma opção, ele imprimiu a opção e saiu. Mas se quisermos sair, somente se digitar a opção 6. Nesse caso, teríamos que usar uma das estruturas de repetição. Então, vamos começar com o while. Vamos colocar o while, abrir e fechar parênteses. Então, qual vai ser a condição de saída? A opção ser igual a 6. Então, temos que colocar nos parênteses uma condição que seja falsa quando a opção for igual a 6. Temos dois jeitos para fazer isso. A primeira é a mais comum. Opção diferente do caractere 6. Como estamos digitando aqui um caractere, no scanf é um caractere que está sendo digitado, vamos passar entre aspas aqui, porque o valor do caractere 6 é 54. Então, podemos passar o 6 entre aspas simples ou o valor do 6, que é 54. Tanto faz aqui, vai dar certo. Então, vamos deixar assim para ficar mais claro. E a outra forma é perguntar se é igual a 6 e se for igual, a gente transforma em falso. Essa é uma outra forma. Essa forma é mais difícil de interpretar, mas tem o mesmo resultado. Então, vamos manter assim. Agora, vamos abrir o escopo do while, porque vamos utilizar mais de um comando dentro dele e passar todo esse menu para dentro do while. Então, se executar, vamos ter o menu mais funcional que antes. E o programa irá funcionar até a gente digitar o caractere 6. Antes de executar, vamos trocar o nome da opção 6 para sair. Então, sair aqui. E vamos trocar aqui para saindo, o printf. E colocar um espaço antes do %C do scanf para não termos o lixo de memória. Que eu expliquei isso no vídeo de scanf, na aula 6. Agora vamos executar. Vamos digitar um valor, imprimiu aqui a opção 4 e imprimiu o menu novamente. Então, se digitar 6, tem que sair. Imprimiu saindo e saiu. Agora, vamos trocar de while para do while. No lugar de while, vamos colocar o do. E no fim do escopo do do, que é aqui nas chaves, vamos colocar o while. E não podemos esquecer do ponto e vírgula. Quando usamos do while, o while tem um ponto e vírgula aqui. Então, se executar, vamos ter o mesmo resultado. Aqui, vamos digitar uma opção, ele imprimiu a opção que a gente digitou e imprimiu o menu novamente. Se digitar uma opção que não existe, ele vai falar opção inválida e vai imprimir novamente. E se digitar 6, ele sai. Imprimiu saindo e saiu. Agora, vamos substituir o do while pelo for. Vamos apagar o while, vamos substituir o do pelo for, abrir os parênteses e colocar dois pontos e vírgula dentro. E como só vamos precisar da condição para o funcionamento, vamos deixar a inicialização e o incremento em branco. E vamos colocar a mesma condição. Então, opção igual a 6. E quando for igual a 6, vamos negar para sair. Então, dessa forma, vamos ter o mesmo funcionamento. Vamos executar. Tá aqui, imprimiu o menu. Vamos digitar uma opção, 5. Imprimiu a opção. Imprimiu o menu novamente. Se digitar 6, ele sai. Agora, vamos falar das palavras reservadas break e continue. Vamos começar com o break. O break serve para quebrar uma estrutura de repetição. Ou seja, no momento em que for executado o break, a estrutura de repetição irá finalizar, independente se a condição for verdadeira ou falsa. Vamos fazer algumas mudanças nesse código para explicar melhor o break. Vamos fazer um loop infinito com o for, mas podia ser tanto com while quanto com do while, tanto faz. Lembrando que no for aqui tem que manter os dois pontos e vírgula para ele funcionar. Se apagar um, ele vai reclamar que está faltando, está esperando uma expressão. Então, só colocamos dois pontos e vírgula. Agora, se executar, independente da opção que a gente escolher, nunca irá sair do programa. Então, vamos executar aqui só para mostrar. Eu vou digitar o 6, ele imprimiu saindo, mas não saiu. 1, 2, qualquer outra coisa ele vai imprimir e não vai sair. Então, se quisermos sair, quando digitar o 6, temos que usar uma condição no for ou usar a palavra reservada break. Então, como vamos usar o break, temos que colocar ele onde a gente quer que saia. A gente quer que saia quando digita a opção 6. Então, vamos abrir o escopo, porque ainda queremos imprimir o saindo e só depois sair. Então, colocamos o break aqui.
Então agora, se executar, vamos ter o comportamento que queremos, que é ao digitar o 6, ele sai. Vamos executar. E tá aqui, ó, digitei 4, ele imprimiu normal, mas se eu digitar 6, ele põe saindo e sai. Então, a partir do momento que ele chegou aqui no break, na linha 40, pulou aqui para baixo, para a linha 46. Então, ele saiu do loop, ele saiu do for. Então, essa palavra reservada é muito útil para quando não conseguimos pensar em uma condição adequada para sair da estrutura de repetição ou quando queremos economizar processamento. Por exemplo, vamos supor que por algum motivo temos que fazer um cálculo independente da opção que a gente digitar. Vou representar esse cálculo com um printf, mas vamos fingir que é um cálculo complexo e que demora muito para executar. Então vou colocar aqui um printf, fora das opções e dentro do looping, dentro do for, e vou escrever aqui cálculo complexo. Então vamos tirar o break aqui e colocar a condição aqui novamente, só para testar. Então aqui, opção igual a 6, a gente transforma em falso e ele sai. Então nesse caso, mesmo se digitarmos a opção de sair, que é a opção 6, vai ser feito o cálculo antes de sair. Então ele vai chegar aqui, vai imprimir saindo, só que ele não vai sair depois que imprimir saindo. Ele vai imprimir esse cálculo aqui, esse printf. Então vamos executar para ver que isso vai acontecer. Se digitar, por exemplo, a opção 2, ele imprime cálculo complexo, imprime que entrou na opção 2 e imprime o menu novamente. Então, se digitar 6, que é para sair, ele vai imprimir saindo, mas vai calcular novamente. E só depois ele sai de verdade. Então, se usarmos o break aqui, e podemos escolher se mantém ou não a condição aqui, não vai fazer muita diferença, porque estamos usando o break. Ele vai sair quando chegar aqui, então ele não vai imprimir esse printf quando digitar a opção 6. Então, vamos executar. Digitar o 6 e saiu, sem imprimir o cálculo. Agora, vamos falar da palavra reservada continue. O continue serve para pular para o fim da terceira parte da estrutura de repetição, que é a instrução. Deve ter ficado meio confuso, então vamos modificar o código para ter um exemplo. Vamos tirar todos os elses, inclusive o da opção inválida. Vamos tirar o break, vamos tirar o cálculo e colocar a condição de saída no for. Se deixarmos desse jeito, o que irá acontecer? Independente da opção que digitarmos, vai ser impressa a opção inválida e também vamos ter um problema de desempenho. Por exemplo, se a gente digita a opção 2 aqui, ele vai testar se é 1, se é 2, ele vai entrar no 2 e vai testar se é 3, se é 4, se é 5, se é 6. Com o else if, ele só ia testar se é 1, se é 2, aí ia ser verdade, ele ia entrar aqui e ia pular todo mundo. Mas como não estamos usando o else if, ele vai testar todos, independente se entrar ou não em uma das opções. Vamos executar só para ver que sempre irá imprimir a opção inválida. Então, se digitar 4, ele imprimiu a opção inválida. Se digitar 3 também. Se digitar uma opção inválida, ele tem que imprimir só a opção inválida. E se digitar 6, tem que sair e ele vai imprimir a opção inválida do mesmo jeito. Então, lá, saiu e imprimiu a opção inválida. Então, independente do que a gente digitar, está imprimindo a opção inválida. E não é isso que a gente quer. Então, para corrigir isso, podemos usar o else novamente, como estava antes, ou usar o continue. Dessa forma, se digitarmos qualquer opção válida, só irá imprimir a opção que digitarmos e exibir o menu novamente. Com isso, economizamos processamento e não vamos ter o problema de sempre aparecer opção inválida, independente do que digitarmos. Então vamos abrir escopo para todos os ifs, porque sempre vai ter um printf e o continue. Então vamos fazer isso para todos. Então agora vai estar funcionando como queremos. Se executar e digitar a opção 1, por exemplo, ele imprimiu só a opção 1, ele não imprimiu a opção inválida. Então, ele chegou aqui, testou se é 1, entrou, imprimiu a opção e fez o continue. Aí o que o continue faz? Joga para depois das instruções, ou seja, lá para o final, aqui para as chaves. E quando ele chega aqui nas chaves, não tem mais lugar para executar, então ele volta aqui para cima e imprime o menu novamente. Ele faz o teste antes, né? Se é diferente de 6. Se não for 6, ele imprime novamente. Então, se digitar 6, ele sai normalmente, porque ele joga para o final, aí ele volta aqui para cima. Então, ele pergunta se a opção não é 6,
Como é 6, ele pega e sai, não imprime novamente. Então é isso aí. No próximo vídeo, irei continuar com exemplos de usos das estruturas de repetição, só que dessa vez usando vetores e matrizes. Valeu por assistir. Falou!